Olá pessoal, tudo bem? Tudo na paz? Pastor Evani Vieira aqui. É muito importante ter uma vida de oração constante, não é verdade? Muitos já deixaram de orar, não oram mais, estão com a vida completamente travadas. Hoje eu vou explicar 3 coisas que acontecem quando a gente deixa de orar. Está no ar o programa de Carrapna. Em 3 coisas que acontecem quando você não ora. Será que é interessante parar de orar? De jeito nenhum. Nós vamos mostrar a importância da vida de oração no livro de Tiago. Vamos lá? Tiago 5, 17 ao 18. Elias era um homem humano e estava sujeito às mesmas paixões que nós, mas orou com fervor para que não chovesse. E durante 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. A Bíblia fala que Elias era um homem comum, como eu e você, ou ser homem, mulher, tanto faz. Mas ele orou com fervor e 3 anos e meio não choveu devido à oração dele. E depois, quando ele orou de novo, voltou a chover. Como é que uma pessoa ora e para de chover, e depois ora e chove de novo por 3 anos e meio? Essa pessoa deve ser uma pessoa especial. Não, ele era humano como qualquer um de nós. O negócio era o poder da oração. Então, quando a gente ora, deixa de cair sobre nós as maldições, os males dessa vida. E quando a gente ora também, aí virá sobre nós as bênçãos do Senhor. Então é importante você orar para Deus visitar o teu casamento, visitar o teu filho, te batizar com o Espírito Santo, libertar você, prosperar a sua vida. Então é muito importante você ser curado de enfermidade. Tem gente que não está mais buscando a Deus. Parou a vida de oração e só anda reclamando por aí. Por isso que a vida está atrasada. Se você está sem vontade de orar, ore assim mesmo. Quantas vezes eu não tinha vontade de orar, mas eu tinha que orar. Oração é igual respiração. Se eu não respirar, eu morro asfixiado, eu morro sem ar. E se eu não orar também, eu morro espiritualmente. Então eu tenho que orar. Eu vou chorando, eu vou cantando, eu vou dando glória, mas eu vou guerrear. Porque eu preciso vencer o inimigo, vencer a minha carne, para poder chegar mais perto de Deus e obter as minhas bênçãos. Agora veja o que acontece se você não orar. A primeira coisa, livramentos vão parar de acontecer. Sim, porque antes você, quando orava, recebia um monte de livramento. Você ficava 1 mês, 2 meses, sem acontecer nada com você. Era uma maravilha. Só que quando a pessoa parou de orar, começaram a acontecer acidentes, roubos, estragando coisas dentro de casa, o filho entrou nas drogas, o marido ficou frio na cama. Tudo começou a ficar estranho. Por quê? Quando a gente para de orar, o livramento não é dado. Acontecem coisas absurdas na vida da gente, às vezes em pouco tempo. Já aconteceu isso com você? Em uma semana acontecer 3 notícias ruins, 3 desastres. Isso pode ser uma vida sem oração. Vamos meditar no Salmo 91, versículo 9 e 10. Se fizeres do Senhor o teu refúgio, do Altíssimo a tua habitação, nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Está vendo como Deus diz? Se você fizer do Senhor o teu refúgio, ou seja, você confiar nele e passar a orar todos os dias, nenhum mal vai acontecer com você, nem praga nenhuma vai chegar à tua tenda. Deus vai dar um livramento. Então, se você é uma pessoa que não tem acontecido livramentos com você, nem com a sua família, pode ser que esteja faltando uma vida de oração constante. Segunda coisa que acontece, você pode perder a sensibilidade à voz de Deus. Quem ora bastante todos os dias, quando Deus fala com ele, ele entende que Deus está falando com ele. Seja na palavra, seja em sonhos, seja na hora do louvor, seja através dos filhos, do marido, da esposa. Ele consegue perceber que Deus está mandando um recado para ele, porque ele está orando, e quem está orando tem sensibilidade à voz do Todo-Poderoso. A Bíblia diz que as ovelhas ouvem a voz do seu pastor e as conhecem. Então, quando nós andamos com Deus em oração, nós entendemos quando Deus está falando. Mas quando a gente para de orar, não se entende mais nada. Se confunde a voz de Deus. Quantas pessoas falaram, Deus está mandando eu namorar essa pessoa. Depois deu tudo errado. Será que era Deus mesmo? Deus está mandando eu aceitar esse emprego. Aí quando aceitou o emprego, deu problema de coluna, deu acidente de trabalho no serviço. Será que foi Deus mesmo? Não, é que a pessoa parou de orar e perdeu a sensibilidade à voz de Deus e confundiu as suas emoções e até mesmo a voz do diabo com a voz de Deus. Então é muito sério isso que eu estou falando hoje. Vamos a Provérbios 28, 5.
Os homens maus não entendem a justiça, mas os que buscam o Senhor entendem tudo. Tá vendo? Quem busca o Senhor entende tudo. Entende a voz do Todo-Poderoso. Então você precisa entrar mais num propósito com Deus. Orar todos os dias, nem que sejam alguns minutos. Você não pode dormir sem orar e nem acordar sem orar. Porque quando você ora, Deus facilita a voz dele para você. Fica mais nítido. Quando ele falar com você no decorrer do dia, você vai entender que Deus está falando com você. Porque como diz o texto aqui, quem busca o Senhor entende tudo. Você vai entender por que os seus filhos estão assim. Você vai entender por que os cultos na sua igreja estão assim. Você vai entender por que você ainda não conquistou a sua casa própria, seu carro do ano, porque você não foi batizado com o Espírito Santo, porque você não tem os dons de Deus. Você vai entender tudo, mas o primeiro passo é realmente orar ao Senhor. Então o que acontece se não orar? Perdemos completamente a sensibilidade à voz do Todo-Poderoso. A preguiça de orar vai trazer inúmeros malefícios para nós. Porque tem muita gente que não ora, não é porque não confia muito em Deus. Não, ele está chateado com Deus. Não, é porque tem preguiça. Você sabia que tem muita gente que não ora? Pura preguiça. Eu vou dormir, tô cansado. Aí quando acorda, à noite eu oro. Preguiça. E a preguiça acaba com a vida da gente, não é verdade? Tanto a vida física quanto a vida espiritual. Terceira coisa que acontece se a gente parar de orar. Nós não teremos os nossos sonhos realizados. Se você é uma pessoa que sonha em se casar e casar bem, você sonha em ter um emprego bom, você sonha em ser muito usado por Deus na palavra, muito usado por Deus nos dons de revelação, mas você está pagando preço em oração? Não. Então como é que vai acontecer? Vamos ver um texto. Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que ele é recompensador dos que o buscam. Tá vendo? Deus é recompensador daqueles que o buscam. Quem não busca, Deus não recompensa. Então nós temos que buscar a Deus. Como? Oração. Leitura bíblica, jejum também. Mas hoje eu estou falando especificamente no vídeo sobre oração. Uma pessoa que não ora a Deus, ela não está buscando a Deus. E se ela não está buscando a Deus, Deus não recompensa. Você percebeu o texto? Não está escrito que Deus recompensa todas as pessoas. E sim aqueles que o buscam. Então se você buscá-lo, mais cedo ou mais tarde, virá recompensa sobre a sua vida. Seja casamento, seja prosperidade, seja dons do Espírito Santo, seja o desenvolvimento e o crescimento do seu chamado. Tudo isso nós conquistamos através do joelho, através da oração. O mundo não ora. E muitos crentes já deixaram de orar. Só ficam o dia inteiro no WhatsApp, no Instagram e não tem tempo para Deus. Por isso que um monte de crente está sendo derrotado. Todo mundo, um monte de gente perturbado, até mesmo dentro da igreja. Porque antigamente, aí quando não tinha as redes sociais, a igreja orava bastante. Mas hoje, com o advento das redes sociais, poucas pessoas estão orando, infelizmente, e estão sendo destruídas pelos demônios. O mundo está sendo destruído pela pandemia, as famílias têm sido destruídas pelo adultério, pela fornicação, pelos vícios, pelas brigas, pelos assassinatos, a sociedade sendo destruída pelas pedofilias, pela impunidade, pela injustiça, pela violência, porque ninguém está orando. Se orar, Deus age, Deus desce na terra e faz milagres, porque o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje, sempre. Quer ver Deus na sua vida? Quer ver Deus te exaltando, como exaltou a José do Egito, como ele já exaltou a Daniel, como deu o livramento para o apóstolo Paulo e para o apóstolo Pedro? Começa a entrar num propósito de oração para tu ver a mão do Todo-Poderoso na sua vida. Então se você diz, eu parei de orar, para com isso. Volte a orar hoje, não é amanhã não, hoje, para Deus começar a honrar a tua vida com poder e graça. Porque quem para de orar, desistiu dos seus sonhos. Desistir. Eu não desisti não, desistiu, não está orando. Ainda você conquista uma coisa, mas você não permanece com você. O inimigo vai lá e te tira. Então tem que orar, tanto para conquistar quanto para permanecer com o seu sonho. A partir de hoje, nunca mais viva uma vida sem orar. Porque o diabo quer isso. Ele está esperando uma brecha. O escritor apóstolo Pedro diz que ele anda ao derredor procurando quem devorar. Ele está procurando alguma brecha. E parar de orar é uma brecha grande. E ele vai lá e começa a se infiltrar na sua família, nas suas finanças, na sua vida espiritual. Daqui a pouco está com a vida arrasada. Você está sem força para buscar a Deus? Nós podemos te ajudar. Nós temos a nossa live, as nossas lives, toda terça-feira, 9h30 aqui no YouTube. É um culto que a gente faz. E a gente está sempre orando, trazendo uma palavra abençoada, pedindo para Deus batizar com o Espírito Santo, renovar, fortalecer.
Você é nosso convidado para estar conosco às 9h30 no YouTube na terça-feira aqui, tá bom? Conta com a gente. E se você não tem igreja também, você pode estar sempre com a gente aqui através dos nossos vídeos, né? Então nós estamos à sua disposição. E como ter vontade de orar? Às vezes a pessoa fala, pastor, mas eu quero orar, mas eu não tenho vontade. Não, primeiro, você ora sem vontade. E para ter vontade de orar, você tem que ter duas coisas pelo menos. Fé naquilo que Deus está prometendo para você e desejar a vontade de Deus e não a sua. Essas duas coisas vai fazer você ter ânimo para voltar a orar, tá ok? Se você gostou do vídeo, não esqueça de compartilhar com os seus amigos, assistir os demais vídeos que estão na tela se você estiver no YouTube, tá bom? Então conta com a gente, Deus abençoe, até a próxima, se Deus quiser.